Olá, seja bem-vindo a essa aula magnífica. Como na aula passada, a gente entendeu melhor o processo de tomada de decisão como um todo, né? Agora a gente vai explicar e aplicar essa mesma lógica, só que aos problemas. Afinal de contas, o que é um problema? Segundo a filosofia, o problema é qualquer situação que inclua a possibilidade de uma alternativa. Nossa, eu amo isso, não é? Ou seja, tem que escolher entre duas ou mais possibilidades. Já virou um problema. Três, então, é um problemão. Mas a questão é que nem todo problema é igual. A gente vai ver nessa aula que existem 4 tipos de situações, ou então eventos, que podem dar margem a diferentes tipos de problemas, com diferentes tipos de complexidade. Saber qual tipo de problema a gente está lidando nos ajuda a chegar mais rápido em uma possível solução. Então, bora ficar aqui bem afiado nessa análise, hein? Pensa bem, se você tem mais de uma opção, também pode ser uma oportunidade, não é não? Olha só, para descobrir a natureza do problema que você está lidando, você precisa fazer 3 perguntas para ele. Ou melhor, para si mesmo. A primeira coisa é se perguntar: se aquele problema que você está enfrentando, ele é genérico? Ou seja, ele acontece com frequência? Ele tem uma causa fácil de ser identificada? O problema em si é um sintoma de uma coisa muito maior? A segunda pergunta é: o seu problema é excepcional? Então é único. Ele nunca aconteceu antes? Problemas que estão nessa categoria são aqueles que causam uma disrupção completa do seu processo e pedem que você se reinvente. Mas como saber se um problema é verdadeiro, único, ou se é só a primeira vez que você está vendo um novo tipo de problema? A terceira pergunta é justamente para diferenciar esses 2 tipos. Esse problema é realmente único ou é só uma manifestação de alguma coisa que ainda eu não possuía uma regra bem clara para poder resolver? Agora, imagine que você é um programador inventando uma nova plataforma com funcionalidades únicas. E para isso, você precisa desenvolver o código que vai implementar nessa solução. Ok. Como e o que você está propondo é algo novo, é muito provável que você vá descobrir alguns problemas que não eram conhecidos antes, certo? É novo. Você vai precisar estudar, você vai precisar descobrir as causas e vai catalogar também esses novos problemas para você poder lidar mais facilmente com eles no futuro. E eles vão acabar se tornando novos problemas genéricos. Se você percebeu o ciclo de evolução dos problemas, é como se isso, é com isso, na verdade, que a gente pode nos ajudar a estruturar melhor as nossas decisões e até mesmo saber aonde vai buscar essas soluções. A pandemia do coronavírus, por exemplo, é um evento verdadeiramente excepcional. Nunca poderia prever que 2020 seria um ano tão cheio de rupturas como foi, e novas soluções tiveram que ser inventadas por os desafios que isso trouxe. Mas, Flávia, por que raios eu vou ficar perdendo tempo vendo se o problema é assim ou assado quando eu poderia estar pensando em soluções para ele? Bom, eu sinto se informar, mas essa pergunta ainda não é a postura de um pensador crítico. Lembra que nós vimos que para pensar criticamente, a gente precisa sempre ter um olhar de curiosidade sobre as situações? Como seria então uma pergunta curiosa sobre o seu problema? Imagino se outras pessoas tiveram esse problema em outros contextos, qual a solução que elas pensaram no mesmo contexto que eu? Você percebe que aqui o interlocutor desse problema ele tem interesse em saber a visão de outras pessoas que estão em uma situação diferente da dele, ou seja, ele não quer mais do mesmo, mas sim expandir a sua visão para considerar e aprender com outros pontos de vista. Além disso, o cara que está fazendo essa pergunta também tenta imaginar que solução essas outras pessoas com outros recursos e outras habilidades poderiam ter dado ao mesmo problema que ele está tendo. Você viu que interessante? Viu como é sempre uma pergunta que, ao invés de limitar, expande o nosso olhar e traz novas informações? Essa pergunta é de um pensador crítico que você deveria sempre almejar. Mas calma que ainda tem tempo para chegar lá. Aí na sua tela você tem uma atividade prática para classificar cada tipo de evento com base nessas categorias que a gente viu nessa aula. Eu vou te dar um exemplo para você tentar responder todas as situações e depois a gente vê juntos essas respostas, tá? Então, eu acho que seria interessante agora você pensar e responder tudo. Depois, você volta aqui para poder ver as respostas, tá bem? Olha,
As respostas eu separei assim para você, para ficar fácil de você identificar. Afirmação 1. O motor de um carro, ele aquece pela primeira vez e para resolver o problema é colocado água no reservatório. No entanto, o problema volta a acontecer. Resposta. Esse é um problema genérico. A ocorrência individual, ou seja, o aquecimento do motor, é apenas um sintoma de algo muito maior. Afirmação 2. Maria mora no Brasil e recebe uma oferta para trabalhar em uma empresa cuja sede é no Canadá. Resposta. Nesse segundo exemplo, ele é um evento único e genérico, pois essa é uma situação não recorrente no que diz respeito a Maria, mas é uma situação genérica que pode ocorrer com outras pessoas. Afirmação 3. A tragédia de talidomida levou ao nascimento de vários bebês deformados no início dos anos 60. Resposta. Esse é um evento verdadeiramente excepcional. A probabilidade desse evento ocorrer é quase nula. Afirmação 4. Com a disseminação da internet, as pessoas passaram a relatar roubo de dados pessoais nesse novo meio. Resposta. Apesar da internet ser algo novo, o roubo de dados pessoais é algo que já acontecia antes. Portanto, essa é uma nova manifestação de um problema genérico. Você viu só quantos eventos e de diversas naturezas podem ocorrer no mundo? E assim a gente vai expandindo a nossa mente. Se um problema é um problema, uma oportunidade ou só um evento? Você já pensou nisso? Para mim, problema é oportunidade. E quando ele é um evento, ele traz novas oportunidades.